é muito interessante. As lições de Jesus são sempre muito sintéticas, porque ele estava ensinando lições imorredoras. E as lições imorredoras, que são as lições espirituais, vêm para, depois de compreendido, ficar para sempre. Então elas não podem ter erros embutidos. É uma analogia sempre, mas é uma analogia cuidadosamente pensada, para que ela possa deixar na gente a lição definitiva. Como é que é a nossa própria vida? Porque falar no reino dos céus, para os homens, é falar como é que os homens caminham para chegar nesse reino dos céus. Porque senão não faz sentido. Então, como é que nós caminhamos? De Jesus para cá, em que estágio nós estamos? Na erva? Ou na espiga? Ou na formação dos grãos? Ou na ceifa? Porque se o reino dos céus é como se, então é para nós. É para a gente se colocar no símbolo. E entrando dentro desse símbolo, cada um de nós nos posicionarmos aí. É claro que a gente não pode, em particular, dizer: ah, Hélio, você está em tal situação, porque se julgar. Mas o Hélio pode, por ele mesmo, se encontrar ali dentro. Ou o Otacílio, ou a Leia, ou o Romero, ou qualquer um de nós. Porque a lição é para todos. Jesus não excluiu, nessa comparação, nenhum de nós. Estava falando para os homens. Melhor ainda, estava falando para os espíritos que vivemos na terra. Porque o homem passa, mas o espírito não. Aqueles que ouviam Jesus nessa lição, onde estão? Quantos incógnitos ali ouviram e a gente nem sabe aonde foi parar? Então não era para os homens. Apesar de usar a simbologia humana, as lições de Jesus é para a nossa realidade permanente, que teve um começo na criação, quando Deus nos criou como espíritos, princípios inteligentes, rudimentares, mas nesse momento Jesus já estava falando aos espíritos que já tinham andado bastante. Porque a civilização em que Jesus conviveu há 2000 anos atrás já não eram homens brutos das cavernas que viviam na fase primitiva da vida. Mas essa simbologia de Jesus vem ao encontro de toda a nossa história, inclusive essa. Primeiro é a semente. Quando nós éramos semente? Em que época da história da civilização, ou melhor, da história da vida na Terra, nós éramos semente? Nós dormitávamos no ensejo de desabrochar para a vida. Não é? Quando a gente estuda a vida terrena, utilizando os recursos que a ciência nos oferece, nós vamos ter a notícia dos primeiros fósseis de vida de bactérias rudimentares, há cerca de 3 bilhões de anos atrás, um pouquinho mais velha. Aí nós éramos semente. Aqueles espíritos que não são da Terra, que vieram de outros sistemas planetários, têm uma história semelhante. Ainda assim, nos
mundos que se desenvolveram, porque as casas espirituais, que são a vida planetária, entre elas, migram espíritos de um lado para o outro. Mas a história de começo, história de evolução é parecida. Então nós éramos semente no desabrochar da vida na Terra. Demoramos um tempo longo para germinar. O que significa isso? Que nós levamos um tempo longo da fase mais rudimentar da nossa individualidade até chegarmos à fase de nos tornarmos espíritos humanos ou conscientes da nossa própria existência. Brotamos e descobrimos que éramos. É poético, é lindo, mas é real, porque é a nossa história. E a partir daí, desenvolvemos conscientes da nossa própria realidade, nos tornando ervas pequenas, crescendo lentamente. Dormiu-se dia, dormiu-se noite, como diz a lição. A segunda frase é uma frase de tempo, que mostra a sequência natural do processo de evolução. Em 4 frases, Jesus conta a nossa história espiritual. Só quem tem profundo conhecimento é capaz de fazer uma síntese tão bela. Mas para a gente entender isso, é preciso ter olhos de ver. Isto é preciso que a gente pare de pensar como homem e pensemos como ser espiritual. Porque como homem, isso é uma lição simples da natureza que até nós mesmos, às vezes, no quintal de nossa casa, acompanhamos. Quando a gente se dá ao trabalho de observar, porque a maioria de nós sequer se dá o trabalho de observar. Vive a vida um dia após o outro, preocupando com os momentos de cada dia que nós possuímos, alheios a esse processo tão lindo de crescimento, sintetizado em 4 frases que Marcos chamou de a parábola da semente. Então a gente tornou erva pequena, crescendo, significando que nós ainda, apesar de já conscientes de nós mesmos, éramos uma vida ainda pouco desenvolvida. Muita coisa tinha que ser realizada. Mas nós fomos crescendo, se desenvolvendo, até que fomos capazes de, adquirido muitas experiências, começar a mostrar essa aquisição. Formamos as primeiras espigas. Cada um de nós mostra uma espiga diferente. Aliás, quem já andou no milharal, né, pode ver claramente que as espigas de um pé de milho e de outro vizinho não são iguais. Que o número de grãos que tem numa espiga e no outro são diferentes. Cada um mostra, portanto, aquilo que tem adquirido. Nesse mostrar de aquisições, nós começamos a disputar posições, postos, importâncias. E começamos, então, lentamente a mostrar que tipo de fruto, de grão, nós temos cultivado.